hoje abrimos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1. É aqui que começa uma das histórias mais épicas e transformadoras de toda a Escritura. A jornada de Israel da escravidão para a liberdade. Vamos mergulhar juntos nessa narrativa poderosa. Depois da morte de José e de toda aquela geração que se estabeleceu no Egito, algo extraordinário aconteceu. O livro diz que os filhos de Israel cresceram, se multiplicaram e se tornaram muito poderosos. A terra ficou cheia deles. Imagine a cena de um clã de 70 pessoas. Eles se tornaram uma nação imensa, uma multidão que enchia a terra de Gósen. Essa é a primeira grande lição para nós, a promessa de Deus a Abraão, de que sua descendência seria como as estrelas do céu, estava se cumprindo de forma visível e inegável, mesmo em uma terra estrangeira. Mas como a vida costuma nos ensinar, períodos de grande bênção podem, por vezes, preceder grandes provações. O cenário muda drasticamente com uma frase entre mentes. Se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Esse novo faraó não tinha nenhuma memória ou gratidão pelo homem que salvou o Egito da fome. Ele olhou para o povo de Israel não como um presente, mas como uma ameaça. O medo tomou conta do coração dele. Ele via a força e o número dos israelitas e pensava: e se houver uma guerra? E se eles se unirem aos nossos inimigos? O medo é um péssimo conselheiro. E a resposta do faraó foi a opressão. Ele decidiu agir com uma prudência cruel. Primeiro, impôs capatazes e cargas pesadas. Os israelitas foram forçados a construir a cidade-celeiro de Pitom e Ramessés, trabalhando sob um regime brutal, em barro e em tijolos, com um serviço rigoroso que amargava suas vidas. A intenção era clara: esmagar o espírito do povo, controlar seu crescimento, afligi-los até que perdessem sua força. Mas aqui vemos a mão soberana de Deus em ação de uma forma surpreendente. O versículo 12 nos revela um paradoxo divino. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. A tentativa de Faraó de conter o povo teve o efeito contrário. A opressão, em vez de diminuí-los, parecia alimentar ainda mais o seu crescimento. Isso nos mostra que os planos humanos, por mais cruéis e bem arquitetados que sejam, jamais podem frustrar os propósitos de Deus quando o mundo tenta nos esmagar. É aí que a graça de Deus pode nos fazer florescer de maneira ainda mais extraordinária. Vendo que seu primeiro plano falhou miseravelmente, Faraó desce a um nível ainda mais profundo de crueldade. Ele elabora um plano secreto e terrível, um verdadeiro genocídio. Ele chama as parteiras hebreias, cujos nomes a Bíblia faz questão de registrar. Sifrá e Puá. A ordem era monstruosa. Quando ajudardes no parto as hebreias. Se for filho, matai-o, mas se for filha, viva. Ele queria cortar o futuro da nação pela raiz, eliminando os homens, os futuros guerreiros, os futuros líderes de família. E aqui, no meio de tanta escuridão, surge um dos atos mais corajosos de todo o Antigo Testamento. Sifrá e Puá se deparam com uma escolha impossível: obedecer ao rei mais poderoso da terra, ou obedecer a Deus. E a Bíblia nos diz: as parteiras, porém, temeram a Deus. Esse temor a Deus foi maior do que o temor a Faraó. Elas escolheram a vida. Elas desobedeceram ativamente a ordem real e preservaram os meninos. Quando o Faraó as confronta, elas dão uma desculpa inteligente, dizendo que as mulheres hebreias eram mais vivas e davam à luz antes que elas chegassem. Mas o ponto central não é a desculpa, é a motivação delas. O temor a Deus. E Deus honrou a coragem e a fé dessas duas mulheres. A Bíblia diz que Deus fez bem às parteiras e, por causa da fidelidade delas, estabeleceu-lhes casas, ou seja, deu a elas suas próprias famílias, sua própria descendência. Elas que salvaram os filhos dos outros foram abençoadas com seus próprios filhos. Uma linda recompensa pela sua obediência. Frustrado e furioso com o fracasso de seu plano secreto, Faraó agora torna sua ordem genocida pública e ainda mais brutal. Ele ordena a todo o seu povo, egípcios e talvez até mesmo hebreus coagidos: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O rio Nilo, fonte de vida para o Egito, deveria se tornar uma sepultura para os bebês hebreus. A opressão chegou ao seu auge, ao seu ponto mais desumano. É nesse cenário de choro,
de medo e de morte que o palco está montado para a chegada do libertador. É exatamente nesse rio da morte que Deus fará flutuar a cesta da esperança, carregando um menino chamado Moisés. O capítulo 1 de Êxodo nos ensina que, mesmo nos momentos de maior aflição, Deus está tecendo seu plano. Ele usa a coragem de pessoas comuns, como Sifra e Puá, para cumprir seus propósitos. E nos mostra que, por mais sombria que a noite pareça, a promessa de um novo amanhecer, a promessa da libertação, está sempre a caminho. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo primeiro capítulo de Êxodo. A história está apenas começando e as maravilhas de Deus se revelarão de formas ainda mais espetaculares. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe e até a próxima!